Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, psicóloga aqui do IFISC, responsável pelo projeto IFISC, o bem-estar de sua comunidade. E eu tô aqui para conversar com vocês hoje sobre esse momento que a gente está vivendo, essa situação nova, né, do Covid-19, especialmente do impacto dessa condição na nossa saúde mental. Esse é um período que a gente pode identificar como um momento de crise nos aspectos psicológicos, é um momento que traz muita demanda consigo e que pode ter um grande impacto na nossa condição de saúde mental, causando sofrimento, causando alguns momentos de ansiedade, de depressão, especialmente pelas correlações, né, pela condição necessária para a gente passar por esse momento de isolamento, da parte em que a gente vai ter que mudar muito nossa rotina ainda nos próximos dias, né, no próximo período, que parece que não vai ser tão breve, né, quanto a gente estava achando. Então vamos lá. Pode emergir nesse período uma série de sensações, de emoções provenientes do medo, medo do adoecimento, medo da condição real da epidemia se espalhar, mas também muito medo das notícias falsas, medos criados provenientes das fake news. Tem também a condição de sofrimento proveniente da nossa condição de isolamento social, né? Que é agora causado pela quarentena, para as pessoas que já adoeceram, causado pela necessidade de isolamento por conta do adoecimento, que são pelo menos 2 semanas, né, em que a pessoa precisa ficar no isolamento total para preservar as pessoas do entorno, para preservar a sociedade, para preservar a comunidade na qual ela está inserida. E também um período em que a gente tem a nossa rotina alterada. Então a gente veio do momento em que extremamente acelerado, que são os nossos dias atuais, né? Uma correria em que a gente não tem tempo para nada, tem que estar em muitos lugares, e de repente a gente teve uma freada brusca nesse ritmo, tendo que ficar em casa. E ficar em casa às vezes trabalhando, ficar em casa estudando, mas ficar em casa estabelecendo também uma nova rotina de casa. Ou agora não dá mais para ligar e pedir comida com tanta facilidade, agora a gente já não tem mais o bandejão, ou pode ser que tenha, né, mas não com a mesma facilidade, não sendo estimulado para que esteja lá. No máximo lá para retirar alguma coisa e voltar para casa. Então, com isso, o que a gente tem? Teve uma redução muito grande das atividades no volume, nos lugares em que a gente poderia estar ao mesmo tempo e uma restrição de deslocamento. Uma restrição em que a gente precisa ficar preferencialmente dentro das nossas casas, dentro do mesmo ambiente e às vezes junto com outras pessoas com quem a gente pode se dar bem ou a gente pode se dar mal. E de que forma a gente conduz essas relações é alguma coisa que eu vou conversar com vocês daqui a pouco, né? Mas também a gente teve uma redução nas nossas atividades de lazer. Hoje em dia, boa parte das nossas atividades, hoje, nesse período de quarentena, são mediados pelas telas, pelos celulares, pela televisão, pelas mídias sociais, e isso é uma coisa que a gente precisa manter para preservar a saúde mental. A gente precisa sim se manter em contato com outras pessoas, a gente precisa se manter se comunicando, interagindo, conversando com os nossos amigos, com os nossos familiares, com pessoas que nos são queridas. A gente precisa criar novas formas de relacionamentos sociais e também, né, buscar assim formas de enfrentar esse período, né? Formas de lidar com esse período da melhor maneira possível, porque ele vai passar e a gente não pode se esquecer disso, porque não adianta a gente se fechar numa bolha ou abrir mão de fazer tudo que a gente fazia, abrir mão de estudar, abrir mão de trabalhar, abrir mão de se exercitar, de tomar sol um pouco, que seja, porque esse período vai passar e o mundo vai voltar a funcionar, a gente vai continuar no mesmo corpo, né? Então ele é um corpo que precisa ser cuidado. Daqui a pouco também vou falar um pouquinho mais sobre isso quando falar da questão do cuidado em saúde mental. Mas bom, outra coisa que pode agravar a nossa condição de sofrimento são as incertezas. As incertezas causadas tanto pelas informações não reais, as informações duvidosas, a incerteza de como o nosso governo vai responder essa situação, como a política vai responder, como a sociedade vai responder, se o isolamento vai funcionar, se não vai funcionar, se as pessoas vão mesmo ficar em casa, se elas não vão, se a gente vai ter um pico, se vai ter um colapso na saúde pública ou não. Isso tudo é muito incerto, traz uma sensação de desamparo, uma sensação de que a gente não está no controle de nada. Isso causa sofrimento também.
E além das condições econômicas e financeiras, né? Eu sei que para muita gente esse é um período bastante delicado, que pode ter consequências e impactos financeiros bastante severos. A gente não sabe exatamente ainda como que vai ser, quais são as medidas, né, de política pública ou não, de que forma o comércio vai conseguir passar por esse período. Então, assim, isso tudo pode trazer sofrimento, gerando sentimentos como medo, desesperança, a questão da ansiedade, da depressão, pessoas que já têm esses quadros ou que eles podem ser agravados ou então surgir nesse período, pessoas com fobia, com a questão do toque, principalmente lavar as mãos ou coisas assim. Além de tudo, o medo da morte, né? Tanto a iminência, assim, a gente está em contato com a possibilidade de morte nossa, com a possibilidade de morte de pessoas que não são queridas, isso tudo traz um grande sofrimento e pode levar a gente a reagir de duas formas diferentes. A primeira delas, assim, com a negação de que, não é tão grave assim, ou isso não precisa de cuidado. Gente, a gente está vendo que sim, é grave, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa prevenir, que a gente precisa evitar algumas situações, né, para não ter um boom da doença. E também traz a questão do pânico generalizado, né? Não é nem para ser 8 nem 80, nem fingir que não existe, mas também a questão do pânico, do desespero em relação, nossa, o que vai acontecer? Não, vai todo mundo ficar doente. Calma e vamos repensar isso, tá? Por isso, mais uma vez, é importante a gente cuidar da gente, a gente cuidar da nossa saúde mental. E o que é cuidar da nossa saúde mental? É cuidar tanto da nossa cabeça, quanto do nosso corpo, quanto do nosso entorno. Cuidar das nossas relações interpessoais, cuidar das pessoas que estão próximas da gente, tentar estabelecer uma rotina com horários, né? Faixa de horário para acordar, horário para se alimentar, horário para preparar os alimentos, porque isso também precisa entrar na conta, especialmente de quem mora sozinho. Esse é um outro ponto. A questão do isolamento de quem está sozinho é um pouco pior, gente. Não fiquem totalmente sozinhos, se mantenham conectados, conversando com outras pessoas, tá bom? Para quem não está sozinho, para quem está com familiares, cuidar dessas relações. A gente vai passar alguns dias, talvez um mês, ou talvez um pouco mais que isso, dentro de casa, com pessoas que são da nossa família. A gente tem tido alguns dados aí da questão da violência doméstica, que tem crescido, né, nesse período, mas, assim, de tentar estabelecer boas relações, mesmo para aquelas que talvez não sejam tão simples assim de serem estabelecidas. Bom, outra coisa, buscar sempre informações seguras, evitar essa overdose, assim, de notícias, de informações que ficam, por exemplo, se liga a TV o dia inteiro, tá passando notícias sobre isso. Não é necessário tantas informações assim. Eu acho que se manter informado, sim, mas talvez checar 1, 2 vezes por dia em fontes de informações seguras, como autoridades sanitárias, órgãos oficiais, como a Organização Mundial de Saúde, tá? E tentar perceber também o que está acontecendo dentro da gente. Tentar perceber quais são os sentimentos que vêm surgindo, tentar identificar o que a gente sente, o porquê que está sentindo, tentar manter a calma, tá? Ser empático e solidário com o nosso entorno, ser empático com as outras pessoas. Esse é um momento, como eu falei para vocês, um momento de crise, é um momento em que a gente tem que se adaptar rapidamente a uma nova situação. E não sou só eu, não é só você que está escutando, é todo mundo, o mundo todo literalmente dessa vez, né? Isso está acontecendo aqui no Brasil e no mundo todo simultaneamente. O que isso traz? Traz as consequências já que a gente já conhece do estresse, que estresse é entendido como uma síndrome de adaptação. Então a gente tem que se adaptar muito rapidamente a uma nova situação, tentar lidar com ela, tentar usar artifícios para lidar, mas que ainda é uma situação desconhecida. Então vamos respeitar também as pessoas que estão em volta da gente, elas também não estão nos melhores momentos, não é só a gente. E vamos tentar nos preservar. Com relação aos atendimentos, os atendimentos vão continuar, só que agora por Skype, né? Que a gente vai, da mesma forma como a gente precisa adaptar nossa rotina, a gente teve que adaptar também nossa forma de trabalhar. Por isso também eu tô gravando esse vídeo, que é uma forma de eu tentar continuar próxima a vocês. E mesmo sem ter todos os recursos, toda a tecnologia disponível, é dessa forma, mais informal mesmo, gravado
pelo celular, porque é o que a gente tem, né? Assim, não dá para fazer muito diferente. E assim, eu gostaria de pedir que vocês, à medida que percebessem a necessidade, quisessem sugerir temas, mandem no e-mail lá de contato, e eu posso gravar outros vídeos e a gente vai se comunicando e vai se mantendo funcionando, né? Todo mundo junto, tá? Ainda com relação aos atendimentos, eles vão continuar. Eu vou sempre reservar um horário ou 2 horários por dia para os atendimentos de emergência. Então, se alguém estiver passando por uma situação muito difícil, escreve como urgente, eu tento dar um jeito de atender ainda na semana, tá? Então é isso. Se cuidem, lavem as mãos, fiquem dentro de casa. Espero vê-los em breve, com saúde, tá? Então, até mais, gente.